tá? Então, por exemplo, vídeo... Não sei se o vídeo está cortando aqui. Espero que não. Apareceu uma mensagem aqui no celular. Espero que o vídeo não esteja sendo cortado. Aqui falou que está grande e cortou. Ai, meu Deus. Mas eu já vou encerrar essa primeira parte. Então, assim, pessoal, uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. Por favor, entendam, gravem isso muito, 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 tá? Esses valores que estão na tabela, dentro do que o animal precisa e dentro das porcentagens, que são as duas contas, eles estão linkados, associados, coligados a um determinado valor de energia. Essa é a informação mais importante desse módulo. Aldo, não entendi. Tá. Se eu defino uma ração com 4.000 quilocalorias, ou 3.800, ou 3.000, uma alimentação natural de 1.000, de 1.500, de 1.800 e 2. Nossa, a alimentação natural é menos, eu vou explicar depois por quê. Então, todos esses nutrientes estarão, com base nessas pesquisas, etc., ligados a essa energia. Aldo, explica melhor. Se eu tenho uma dieta de 4.000 quilocalorias, tá? Eu vou ter, por exemplo, 0,6, 0,7 de fósforo para essa energia. Se a minha dieta é uma dieta light diet de 2.800 ou 3.000 quilocalorias, esse valor é mais baixo, 0,4, 0,5. Então isso é uma questão técnica que precisa ser. Eu não posso, por exemplo, ter uma dieta de alto valor energético com valor de cálcio e fósforo baixo. Por quê? Isso é um desbalanço total. E aí é confusão total. Então, o organismo não vai saber o que fazer com aquela energia com essa deficiência de cálcio e fósforo, por exemplo, e de todos os nutrientes. Então, quanto eu preciso ter de vitamina E mínimo e máximo numa dieta? Depende do valor energético. Quanto eu vou precisar de lisina, metionina, triptofano, biotina, né? Quanto que o animal precisa comer depende do valor energético. Então, assim, se eu tenho uma dieta pobre em energia, que ela está com todos esses nutrientes proporcionais, calculados adequadamente para essa energia certinha, o animal tem que comer mais para suprir o que seria mínimo de tudo isso no dia. A questão é, se for muito pobre, ele vai conseguir comer? Vai caber na barriga dele? O intestino, toda a fisiologia gastrointestinal consegue metabolizar aquilo no dia, ou eu vou exigir muito do meu sistema gastrointestinal? Pensando ao inverso, se eu tenho algo muito concentrado, né? E que ele vai comer muito pouco, será que isso vai funcionar? Então, esse é o X da questão. As rações, por serem alimentos secos, elas são muito concentradas. Então, são pequenas quantidades, muito enriquecidas, né? Que o animal, por ser concentrado, por ser seco, obrigatoriamente ela já é concentrada. Depois eu vou explicar um exemplo, por exemplo, do cálcio e fósforo. Como que numa alimentação natural versus uma ração, no valor do dia, os animais irão comer praticamente uma quantia muito similar de cálcio e fósforo, tá? E eu, como nutricionista, posso modular melhor esse cálcio e fósforo se eu estou diante de um animal que eu quero preservar o sistema renal, entre outras coisas. Eu vou fazer esse balanço de tal forma, eu tenho o poder de ajustar isso melhor, tá? Quando eu faço uma alimentação natural, mas como é que você faz? Eu tenho a composição bromatológica de tudo quanto é coisa, né? Através, por exemplo, de várias fontes, o Tabinut da USP, por exemplo, que tem, se você pesquisar lá, batatinha frita da Elma Chips, tem a composição, por exemplo, tem tudo que você pode imaginar, tem infinitas tabelas que você tem hoje acesso pela internet com muita facilidade, que você pega com máxima precisão e segurança
qual é a composição bromatológica do brócolis, do arroz, da carne de porco, mal passada, bem passada, e vai por aí afora. Então você joga aquilo no software, ele vai considerar aquilo, vai olhar para a referência que você colocou, por exemplo, o FIDIAF, e aí você é que nem um avião. Você tem o piloto automático e você tem a parte que não é piloto automático, que você vai mexer. Então você vai organizar, você tem a referência e você vai fazer um ajuste que você achar pertinente para determinados ingredientes dentro daquela energia, dentro do que o animal vai comer. Então, se é um animal, por exemplo, de pequeno porte, embora os cães de raça pequena, média e pequenos, tenham um intestino maior do que os animais maiores, dicas de passagem, então é uma dieta mais elaborada de cachorro pequenininho, de raça pequena, tá? E aí vem uma outra ponto que não sei se vocês já ouviram falar, acredito que talvez sim, né? Quem come mais, um rato ou um elefante, né? E a resposta é o rato. O rato come muito mais que o elefante proporcional ao corpo. Eu vou mostrar esses cálculos no próximo módulo, como é que a gente prova isso. Então o ratinho, né, a porcentagem com relação ao peso vivo, quando eu calculo o peso metabólico, que eu vou explicar depois como é, né? E a partir daí que eu vou definir quanto que o animal vai comer, tá certo? Então, ele come muito mais que o elefante. Muito mais que o elefante. Então, eu preciso de uma dieta mais rica. Então, não é só o tamanho do kibble da ração. Quando a gente pensa raça pequena, raça super pequenininha, os small da vida lá, os pitiririco, os maiorzinhos, os médios, os grandes. Hoje, eu sempre defendi isso na indústria, não foi muito ouvido, mas se eu tivesse uma fábrica de ração hoje, ao invés de eu ficar Cheetos, ração para, sei lá, bulldog inglês, bulldog francês, blá blá blá, que eu acho que isso realmente é muito mais marketing, eu me concentraria, eu acho que tem uma marca, se não me engano a ProPlan faz isso muito bem, ela, ao invés de ficar nesse caminho, ela buscou um caminho científico melhor, ao meu modo de ver, que é assim, raças de cães, mesmo que seja sem raça definida, o cachorro adulto tem menos de 5 quilos, por exemplo. Tem aquelas, né, os pincher minúsculos, aqueles bichinhos minusculinhos. Então esse animal é uma linha de raciocínio. De 5 a 10 quilos é uma outra linha, tá? De 10 a 15 quilos, ou para ser um animal adulto que não está obeso. E assim eu vou caminhando, até eu pegar os bitelos, aí, os animais que têm mais de 50 quilos, por exemplo. Então, o animal maior, um Rottweiler, um animal de mais de 50 quilos, ele tem uma dieta mais diluída. Ele cabe mais no estômago, ele é como se fosse um elefante, ele come mais, algo mais, entre aspas, menos concentrado, tá? É mais ou menos a ideia do elefante. Então, isso, a proporção do peso vivo, quando comparado ao peso metabólico, o peso metabólico considera o volume, considera a água que o indivíduo tem no corpo, tá certo? Então, isso dá uma diferença muito grande. Se eu pego um animal piquititico, ele tem um alimento, ele come mais nutrientes proporcional ao corpo, tá? Proporcional ao corpo, a diferença é muito grande, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos aprender no próximo módulo como calcular o peso metabólico. Nós vamos entender melhor como que a gente calcula essas energias que eu posso definir do jeito que eu quiser, levando em consideração qual é a segurança que eu vou permitir que esse animal coma, né? Por isso que na alimentação natural, que tem um teor de água elevado, eu posso fazer uma alimentação natural com 40, 50, 60, 80% de umidade. Basta eu escolher, exemplo, o chuchu, né, que é o quarto estado da água, né? Então tem água no estado sólido, líquido, gasoso e chuchu, né? Chuchu é o quarto estado da água na física, né? Então, por exemplo, eu vou ter um alimento muito mais úmido, não que eu coloco água, mas ele por si só tem uma composição úmida muito mais alta, tá certo? Então, eu vou organizar bem isso para montar essa dieta para que o animal coma adequadamente. Por isso que por mais, entre aspas, errada que esteja a dieta da alimentação natural, é difícil eu encontrar um animal obeso. Tem as exceções, né? Tem as pessoas aí que, nossa, aí começa a
colocar. Tem um besourrão voando aqui, gente do céu, se esse bicho me pegar, eu vou pra UTI na hora. Eu nunca vi tão gigante na minha vida. Não sou muito bom com essa parte de insetos aí, ó. Eu não sei nem. Tem muita flor aqui, ele tá atrás do. Nossa, rapaz, que coisa feia. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, assim, ó. Me perdi um pouco agora, o besouro me atrapalhou aqui. Eu perdi a linha de raciocínio, mas eu já volto aqui, tá? Então, pessoal, eu tava falando da alimentação natural, voltei, né? Então, assim, os animais alimentados é mais difícil, não cabe, né? Dado a um certo teor de umidade, o animal não consegue ingerir, você tem a chance de erro é menor, desculpe. E até porque, psicologicamente, quando você pega, por exemplo, 150 gramas de comida, é bastante, é um volume grande, né? Então a pessoa que está cuidando do cachorro fala, nossa, tem bastante comida aqui, mas uma boa parte daquilo é água, então é diferente da ração. Você pega lá 80 gramas de ração, você fala, coitado, vai passar fome. A pessoa não tem ideia de quanto tem de energia naquelas 80 gramas, tá? Então, se você comparar 4.000 quilocalorias, que é o que tem em média as rações por quilo, versus 1.500 de energia em média, né? Que a gente até faz às vezes com menos, com 1.200 tal, de energia numa alimentação natural, uma quantidade absurdamente maior, entendeu? Então, realmente, por isso que os animais acabam engordando bastante com ração, porque meia dúzia de grãozinho hoje, meia dúzia amanhã, mais um petisco, mais uma carninha, meu Deus, os bichos viram um búfalo mesmo, tá certo? Ok? Mas eu acho que por aqui hoje, por esse módulo, acho que já tem bastante informação para vocês digerirem e me darem um feedback se tá ficando bom assim, tá? Então, vocês lembrando que tem a Bíblia, tem a conta que a gente vai ver depois da porcentagem no dia, tá certo? E dentro do que o animal precisa e como que eu vou montar essa dieta. Lembrando que o mais importante desse módulo, o animal, seja uma ração, um alimento natural, uma composição entre eles, o que seja, eu preciso definir um valor energético diário para esse animal, tá? E de preferência que ele se mantenha. Senão você fala, hoje ele comeu hoje ele comeu 500 quilocalorias, amanhã ele comeu 300, depois ele comeu 800. A gente faz isso, né? Quem não tá com uma dieta com nutricionista, você come desse jeito. Hoje você comeu 3.000 quilocalorias, você foi lá, enfiou o pé na jaca, amanhã você vai para 1.000. E aí o nutricionista nos fala qual foi a sua média da semana. Por isso que enfiar o pé na jaca no final de semana, você acabou com a sua dieta. Você está fazendo regime. Eu sei porque eu não consigo emagrecer, porque eu sei o quanto que eu faço errado e eu sou o cara mais imbecil do mundo, porque eu sei o erro que eu estou cometendo nos mínimos detalhes. Então, o nutricionista fala, você é um caso sem solução, acho que a solução sua é psicólogo mesmo e outras coisas, né? Mas, enfim. Então, o cara vai lá, se mata, né? 1.500 quilocalorias e tal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí ele mete 7.000 no sábado e 8 no domingo. Como assim? Um churrasco com cerveja e um docinho bate fácil um valor desse, né? Para quem come bem. E aí, se fizer a conta, somar aquilo na semana, você vê que o cara estourou a boca do balão dentro da meta dele para emagrecer, que seria, sei lá, 1.500, 1.800 dias, depende da pessoa. Então, é aí que a pessoa não emagrece nunca, tá certo? Então, eu até vi o Igor tá fazendo um negócio legal, 15 dias que ele tá mantendo a risca dieta, é por isso. Porque senão não dá resultado dentro do objetivo que a pessoa quer, seja saúde, ganhar peso, perder peso, músculo e por aí vai, tá bom? Ok? Então, pessoal, gravem. Tudo começa com a definição de energia. Então, quando alguém perguntar para vocês, quanto que um cachorro deve comer de vitamina E? Qual que é o valor que deve ter, por exemplo, de ferro numa ração do animal adulto? Quantas miligramas? 20, 30, 50 miligramas, né? Por dia esse animal deve comer. O número é mais ou menos o número mínimo do ferro do animal de raças médias, pequenas e médias, né? Um número mínimo de ferro em torno de 15 a 20 é um número excelente. O FeedAfit fala que o valor mínimo seria 10, então você já está com o dobro aí, né?
Tem algumas dietas que oferecem 80, 90, às vezes 100 miligramas. Para que tanto ferro? Não vai servir para nada. Inclusive vai piorar, vai atrapalhar, né, a absorção de alguns outros nutrientes. É importante, não tem limite máximo para o ferro, mas deveria ter, porque ele pode impedir a absorção de alguns outros nutrientes, para dar um exemplo aí, porque existe uma competição na absorção, né, principalmente de minerais aí, e algumas vitaminas, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, não adianta ficar socando coisa no cachorro goela abaixo, tá certo? Aldo, eu posso criar uma desproporção consciente? Em outras palavras, eu posso, numa modulação energética, colocar vitaminas em excesso? Eu posso trabalhar, por exemplo, com valores seguros, mas bem mais altos, né? Pensando, por exemplo, em alguma estratégia, com alguma estratégia específica, né, em que eu estou bem mais alto com base na energia que eu defini. Depende da situação que você está vivendo. Se é um animal, por exemplo, com tratamento oncológico, isso pode ser interessante, muito embora, dependendo da situação, o animal tratado dentro da oncologia, depende de cada caso, ele normalmente vai precisar de um aporte energético mais alto, né? Então, obrigatoriamente, esses valores já terão que ser mais altos, né? Mas um animal, por exemplo, que está em dieta, que você está fazendo com que ele perca peso, talvez isso possa ser interessante, principalmente algumas vitaminas e até alguns aminoácidos que poderão ser absorvidos na forma sintética, né? A metionina, por exemplo, o grupo metil, né? Estrategicamente num animal, por exemplo, que está num programa de dieta. Pode ser uma estratégia, mas são casos muito específicos. Só para citando o exemplo, né? Que existe essa possibilidade, mas ela é uma possibilidade muito técnica, né? Ela foge um pouco dessa questão mais geral que eu estou passando para vocês, mas isso pode ser feito, sim. Esse, entre aspas, esse desbalanço dentro de uma margem de segurança, sem extrapolar muito, tá? O animal, ele vai absorver, ele vai acabar utilizando isso se aquilo tem algum objetivo, né? Se não tem, não tem necessidade nenhuma disso, né? Por exemplo, valores mais altos de vitamina E, de selênio, de vitamina C, né? Melhorando a questão de imunidade e entre outras coisas aí, radicais livres, por exemplo, né? A gente atuar contra os radicais livres, a gente sabe que essas vitaminas, alguns aminoácidos também, ele tem uma capacidade de melhorar um pouco essa questão, né? Tem muita coisa com relação a isso, não é tão assim do jeito que a gente imagina, mas enfim, é possível pensar em algo assim sem exagerar muito, tá certo? Muito bem. Então, só para concluir, eu queria deixar uma última mensagem. Quando você compara, por exemplo, eu até anotei isso aqui para não cometer um erro aqui, né? Se você pega, por exemplo, um animal de 10 quilos, tá? Um animal de 10 quilos que vai estar com, por exemplo, numa dieta, numa alimentação natural, para esse peso, né? Depois eu vou mostrar como é feito isso, em torno de 550 quilocalorias de ingestão de energia por dia, animal adulto saudável de 10 quilos, tá? E para que eu possa conseguir isso, eu vou numa dieta de 1.400, 1.500 quilocalorias na alimentação natural, esse animal vai comer 350 gramas. Se eu formulo essa dieta, tá? Com 0,23 de cálcio, 0,17 de fósforo, e eu fizer essa conta, né? Eu vou encontrar 0,80 de cálcio e 0,60 de fósforo de uma ingestão diária, que é lindo. Inclusive numa proporção, se você dividir 0,8 dividido por 0,6, eu vou numa relação de 1,33, que é chique no último, essa relação cálcio-fósforo. É lindo, lindão, tá? Beleza? Então eu fechei aqui. Esse mesmo animal, se ele for comer uma ração de 4.000 quilocalorias,
para atender essa exigência dele, né, de 500 quilocalorias, né? Só vou conferir aqui se está certo mesmo. 10 vezes 10 igual, vezes aqui. Depois eu vou explicar essa conta, né? 534 quilocalorias esse animalzinho deveria comer, um animal adulto que não tá gordo, não tá magro, tá bonitinho e tal, né? Então ele vai precisar comer 130 gramas de uma ração de 4.000 calorias para dar exatamente essas 530 quilocalorias e tal, né? Um biscoitinho que ele comer, ele já começa a comer mais do que ele deveria, só para vocês terem uma ideia, tá? Muito bem. Então essas rações, elas têm, eu peguei um exemplo aqui de uma ração da Premier que está com 0,7 de cálcio, né? E 0,6 de fósforo na formulação, em porcentagem. Olha a diferença. A ração tem 0,7 de cálcio. A alimentação natural tem 0,23. Ô louco. O fósforo da ração tem 0,6. A da dieta natural tem 0,17. Nossa, essa alimentação natural é uma porcaria. Quando você pega esses valores, muito bem calculados, e joga num alimento que ele vai comer 350 gramas por dia, eu queria que vocês entendessem essa conta, ele vai na alimentação natural comer 0,8 de cálcio e 0,6 de fósforo, tá? Na ração, ele vai comer 0,9 de cálcio e 0,8 de fósforo, né? E nesse caso, de forma proposital, nós trabalhamos com a modulação melhor de cálcio e fósforo, porque muito cálcio e fósforo é problema. Então nós trabalhamos dentro de um valor quase que perfeito ideal, que dá essa proporção que eu falei, né? Então, ficou mais ajustado esse valor de cálcio e fósforo no exemplo da alimentação natural, que eu tenho o poder de fazer do jeito que eu quero. Se eu subir o valor proporcional, né, utilizando ingredientes que tem mais cálcio e fósforo, aumentando a carne, por exemplo, mais o suplemento, né, que são suplementos que a gente formula ou que a gente utiliza já produtos comerciais prontos, confiáveis, né, que joga no software, isso é considerado esses valores também, né, você faz quanto você quer de cálcio e fósforo, tá certo? Então, pessoal, para mostrar para vocês aqui, tá bem balanceadinho? Tá com valores legais? Tá com valores legais, tá? Mas se eu quero uma coisa mais precisa, mais justa, se é um animal, por exemplo, que eu quero prevenir um possível problema renal e coisa do tipo, né? Aqui nesse exemplo, a alimentação natural tá mais ajustadinho. Só para vocês entenderem como que essas coisas são e como que isso tudo vai funcionar em função da energia definida, em função do quanto o animal vai comer por dia. Porque, no caso da ração, esse 0,7 e esse 0,6 não é aleatório, não é assim, eu inventei esse número. Ele está condizente com as 4.000 calorias. Se ele tivesse numa ração light, né, esse valor tinha que ser alterado, esse valor estaria ajustado num valor mais baixo. Então, isso tem que ter equivalência, tem que ter essa proporção adequada certinha aqui, tá certo? Pessoal, eu espero ter cumprido o primeiro papel desse primeiro módulo, tá? E que isso tenha sentido para vocês e que contribua de alguma forma para vocês, que vocês possam assistir essa aula quanto vocês quiserem direitinho. E aí eu vou, se todo mundo der um ok, se todo mundo gostar, se isso ficou funcional, né? Eu vou montando as próximas com calma, tá? Beijo no coração, obrigado e tamo junto.